Bom pessoal, eu me chamo Saulo Viana e vamos à terceira dica sobre direito constitucional, especificamente sobre o conteúdo programático da prova do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Essa terceira dica, ela também busca confundir algumas certezas que você normalmente tem quando inicia seu estudo sobre direito constitucional. Vamos começar sobre um artigo óbvio e vamos torná-lo não tão óbvio assim. Artigo 12, parágrafo 3º, trata dos cargos privativos de brasileiros natos. Quais seriam aqueles cargos privativos de brasileiros natos? Aqueles cargos que só são acessíveis a quem comprove a condição de brasileiro nato, como detentor da nacionalidade originária primária ou de origem. Artigo 12, parágrafo 3º, estabelece que presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, bem como membros de carreira diplomática, oficiais de Forças Armadas e ainda, por derradeiro, ministro de Estado da Defesa, seriam cargos privativos de brasileiros natos, seja por uma questão de segurança ou de soberania nacional, seja por uma questão da linha de substituição do presidente da República. Então, se cai na sua prova, com toda certeza que o presidente ou o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral seriam possivelmente brasileiros naturalizados, você responderia certo ou errado? Será que o Tribunal Superior Eleitoral, ele pode ter na sua presidência ou na sua vice-presidência pessoas que não comprovem a condição de brasileiro nato? De outra forma, será que um brasileiro naturalizado pode ser presidente ou vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral? A sua resposta seria sim, Saulo, óbvio, porque não está no artigo 12, parágrafo 3º. E seria essa resposta incorreta. Você precisa conjugar o artigo 12, parágrafo 3º, também com o artigo 119, parágrafo único, que estabelece que a presidência e a vice-presidência do Tribunal Superior Eleitoral será exercida por ministros do Supremo Tribunal Federal. Com uma decorrência lógica do artigo 12, parágrafo 3º, é claro e evidente que esses dois membros do Tribunal Superior Eleitoral, presidente e vice-presidente, devem, por serem ministros do Supremo, necessariamente, serem também, claro, brasileiros natos. E se eu lhe perguntasse, presidente do Conselho Nacional de Justiça será ou pode ser naturalizado? Será que o presidente do Conselho Nacional de Justiça pode ser brasileiro naturalizado? Você poderia responder intuitivamente, pode, Saulo, porque não temos presidente do Conselho Nacional de Justiça no artigo 12, parágrafo 3º. E a sua resposta, tal como a primeira, seria igualmente incorreta. Por que a sua resposta seria igualmente incorreta? Porque diz o artigo 103b, parágrafo 1º, que o presidente do Conselho Nacional de Justiça será também presidente do Supremo Tribunal Federal. Recapitulando, quais são os cargos privativos de brasileiros natos do artigo 12, parágrafo 3º? Presidente da República, vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, membro de carreira diplomática, oficial de Força Armada e ministro de Estado de Defesa. Artigo 119, parágrafo único, estabelece que o presidente e o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral serão integrantes do Supremo Tribunal Federal. E o artigo 103b, parágrafo 1º, aduz que o presidente do Conselho Nacional de Justiça será o presidente do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então essa é a minha terceira dica e eu espero você numa próxima oportunidade.